Ei, pessoal, sejam bem-vindos ao Dever em Casa na TV. Como vocês estão nessa semana de férias? Eu espero que esteja tudo bem. Essa semana está pra lá de especial. Hoje você que está aí me assistindo será convocado a desbravar a floresta amazônica junto comigo. Bom, saibam que nem sempre desbravar a floresta amazônica será uma tarefa fácil. Não será. Afinal de contas, a floresta, ela traz muitos mistérios e curiosidades e você terá a oportunidade de conhecer alguns hoje nesta aula. Ah, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 8º ano dos anos finais. E hoje o tema da nossa aula é Desbravando a Floresta Amazônica. Então, estudantes, eu preciso que vocês estejam ligados aqui comigo. Esta aula está para lá de especial. Juntos nós iremos conhecer e caracterizar um pouco sobre a floresta amazônica. Você verá a floresta de um outro ângulo, desta vez mais voltado para a curiosidade que esse bioma traz. Lembre-se que a sua presença é muito importante. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Então vamos lá para mais uma aula cheia de aventuras. Linda, exuberante e verde. A floresta amazônica é a maior floresta do Brasil e ocupa praticamente a metade do território brasileiro. É o maior de todos os 6 biomas do Brasil e é também considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra uma enorme biodiversidade. Quando eu falo em biodiversidade, eu estou me referindo aos animais e aos vegetais daquele bioma. É na região amazônica que se concentra a maior bacia hidrográfica do mundo, com o maior volume de água doce do planeta, sendo composta pelo maior rio do mundo, o Amazonas. Veja aqui na imagem, tá? O rio Amazonas logo ao fundo. O rio Amazonas, ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e tem a sua bacia finalizada no Oceano Atlântico, que fica no Brasil. Estima-se que cerca de 20% das águas doces do planeta circulam por essa bacia amazônica. Vamos agora conhecer a localização da floresta amazônica. Será que ela está localizada apenas no Brasil? Vamos descobrir. Bom, o que se sabe é que boa parte da floresta amazônica se encontra no Brasil, cerca de 60% de sua área. Ela está distribuída nos seguintes estados: no Amazonas, no Acre, no Amapá, em Rondônia, no Pará e em Roraima. Você pode visualizar aqui, essa linha amarela delimitando os estados. Mas ela não é exclusiva do Brasil, ou seja, ela abrange outros territórios e está distribuída em outros 9 países. A Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana Francesa, o Peru, o Suriname e a Venezuela. Eu imagino que em algum momento você já ouviu falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas será que ela é mesmo? Vamos conhecer o que está por trás dessa afirmação. Bom, na verdade, essa afirmação ela se espalhou pelos ambientalistas porque existiam alguns interesses no intuito de internacionalizar a floresta para que ela deixasse de ser do Brasil e passasse a ser controlada por outros países mais desenvolvidos. A resposta é que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Ao longo dos anos, essa expressão ela foi propagada, na verdade, ela está errada. A verdade é que a floresta amazônica realmente produz muito oxigênio no processo de fotossíntese, mas ela mesma consome quase todo esse oxigênio para a sua própria manutenção. Então, resumindo, tudo que ela produz de oxigênio, ela mesma consome. Simples assim. Mas, afinal de contas, quem é o verdadeiro pulmão do mundo? São o fitoplâncton, que são um conjunto de algas microscópicas que, sim, eles realmente produzem cerca de 50% do oxigênio mundial e pode, sim, levar o título de pulmão do mundo.
Agora sim chegamos no momento em que realmente serão reveladas muitas curiosidades sobre a Amazônia. Você sabia que a Amazônia um dia foi deserto? Senta aí que lá vem a história. Mas essa é uma história real e você vai adorar ouvir. A Amazônia nem sempre foi assim, essa mata tão exuberante. Há centenas de milhares de anos, o clima da Terra era muito, mas muito frio e grande parte da água do planeta ela estava bloqueada na forma de gelo. Como consequência, havia pouca umidade no ar e a área que conhecemos como uma enorme mata não passava de um deserto. Em meio a umas areias nuas, aqui e ali, despontavam ilhas verdes isoladas, cada uma com seus próprios bichos e plantas. Os pesquisadores eles explicam que logo que o clima esquentou, as ilhas verdes elas se espalharam sobre a areia e acabaram unidas como uma massa vegetal, que agregou toda a fauna e a flora que se desenvolveu nos diversos refúgios no passado. É verdade que nesse processo algumas espécies desapareceram, mas algumas surgiram do cruzamento das sobreviventes. Não podemos esquecer que o clima foi um dos fatores primordiais para muitas espécies se estabelecerem. Atualmente, na região amazônica, chove bastante e a temperatura é um pouco elevada. Normalmente, varia entre 22 a 28 graus. E o chamado clima equatorial úmido, que caracteriza algumas áreas próximas da linha do Equador. Vale ressaltar que quanto mais próximo o bioma for da linha do Equador, mais quente ele será. Bom, falamos do clima, agora vamos conhecer o solo da Amazônia. Em geral, é bastante arenoso. Possui uma fina camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Essa camada ela é rica em humus, que é a matéria orgânica muito importante para algumas espécies de plantas da região. Porém, em áreas desmatadas, as fortes chuvas, elas lavam o solo e carregam seus nutrientes, né? Esse processo é chamado de lixiviação, que deixa o solo amazônico ainda mais pobre. Apenas 14% de todo o território pode ser considerado fértil para a agricultura. Mas se apenas essa pequena quantidade é fértil, como se explica a existência de tantas árvores? Aqui está um dos pontos essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Nesse processo, a camada de humus, ela tem um papel fundamental. O humus, ele ajuda a restabelecer a fertilidade do solo e a diminuir o uso de fertilizantes químicos, que além de terem um alto custo para os produtores, eles podem contaminar a água e o solo. Além disso, aos poucos, os nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores e estas plantas, por sua vez, tornam a liberar mais nutriente para o solo. Trata-se de uma constante reciclagem de nutrientes. O humus é aquela matéria marrom escura e a camada superficial do solo é produzida pela decomposição de matéria vegetal e animal. Vamos agora conhecer alguns conceitos fundamentais. Um deles é a fauna. Você sabe o que é a fauna? Bom, a fauna é caracterizada por seus animais daquele ambiente. As pesquisas indicam que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies de animais. Dá para acreditar? Bom, isso porque nem todas as espécies foram encontradas e estudadas pelos cientistas. Lá existem muitos animais que ainda estão sendo conhecidos pelo homem e pela ciência. Um outro conceito fundamental que você precisa conhecer é a flora. O que é a flora? Bom, a flora é o conjunto de espécie vegetal que compõe uma determinada área. A Amazônia é formada predominantemente por áreas de florestas com árvores bastante altas e robustas, e estima-se que façam parte desse bioma de 30 a 40 mil espécies de diferentes plantas, árvores e flores. No Brasil, há milhares e milhares de espécies vegetais e animais que ainda estão por ser estudadas.
Veja aqui alguns exemplos da flora endêmica da Amazônia. Nós temos a palmeira, a vitória régia, o guaraná, o açaí, a castanheira, o jatobá, o mogno e a seringueira. Na selva amazônica é possível encontrar uma abundante fauna e flora, por isso é considerado um santuário natural de inúmeras espécies. A Amazônia é a região que possui o maior número de espécies endêmicas do planeta, em razão de suas características peculiares de clima, solo e água. Mas o que são espécies endêmicas? É aquela espécie de animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica. Dentre as espécies endêmicas da floresta amazônica, podemos citar a anta, o boto cor-de-rosa, a arara vermelha, a onça-pintada, o peixe-boi da Amazônia, dentre outras desse bioma. Bom, de todos os animais endêmicos que existem, eu resolvi trazer para você conhecer o boto cor-de-rosa. Mas por que o boto cor-de-rosa? Porque ele está ameaçado de extinção, ou seja, em breve ele pode vir a desaparecer da natureza. Além do mais, ele é um personagem mitológico do Rio Amazonas. Afinal, quem espera ver um golfinho em pleno rio, né? E vendo, quem esperaria que fosse cor-de-rosa? Pois é, cada exemplar dessa espécie tão misteriosa passa a vida nadando entre as árvores do Rio Amazonas. Eles podem chegar até 200 quilos e 2 metros de comprimento. Você sabia que a vitória régia é uma das plantas mais diferentes e lindas do mundo? Ela é símbolo da região amazônica. Ela tem uma enorme folha que fica flutuando delicadamente na superfície da água. O que mais impressiona é o seu tamanho, que pode chegar até 2,5 metros de diâmetro. Uma planta desse porte, ela consegue suportar até 45 quilos de peso sobre a superfície. Além de tudo, as pesquisas científicas comprovam que a vitória régia é uma planta comestível. Entretanto, a planta ela se encaixa no grupo das plantas alimentícias não convencionais. Portanto, o seu consumo ele não é comum. Pode-se consumir suas sementes, o seu talo, aqui nós temos o talo, tá? E suas flores e até mesmo o caule, além de poder ser utilizada na decoração de alguns pratos e receitas. Uma outra curiosidade bombástica sobre a floresta amazônica é que as partículas de poeira vinda do deserto do Saara, ela fertiliza o solo da Amazônia. Como será que isso é possível? Difícil de acreditar, né? Mas é verdade. Senta aí que eu vou te contar tudo o que acontece. O que acontece é que a poeira do deserto do Saara, ela atravessa milhares de quilômetros e traz consigo nutrientes para a floresta amazônica. Contudo, um estudo realizado pela NASA em 2007 e 2013 confirmou esse fato, tá? Das areias do deserto virem do deserto do Saara. A Agência Espacial dos Estados Unidos, ela registrou um vídeo de como ocorre o deslocamento da poeira. O vento é tão forte, mas tão forte, que chega a carregar essa poeira rica em fósforo por quase 5.000 quilômetros até a América do Sul. Enfim, chegou o momento do nosso quiz. É bem simples, serão 3 questões que foram elaboradas a partir da aula de hoje. Eu espero que você tenha prestado bastante atenção para poder responder a essas questões. Vamos então para a nossa primeira questão. Bom, é correto dizer que a Amazônia ela é exclusiva do Brasil? Verdadeiro ou falso essa afirmação? Eu vou te dar 15 segundos para você pensar um pouquinho aí.
Vamos para a correção. Acertou quem disse que é uma afirmação falsa, tá? A floresta amazônica, ela não é exclusiva do Brasil, afinal, ela está presente em outros 9 países, sendo ele a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana Francesa, o Peru, o Suriname e a Venezuela. Vamos então para a nossa segunda pergunta do quiz. Bom, é verdade que a poeira do deserto do Saara, ela fertiliza o solo da Amazônia? Verdadeiro ou falso? Eu vou te dar 15 segundos para você pensar. Acertou quem respondeu a letra A. Essa afirmação ela é verdadeira. O vento ele é tão forte que ele carrega a poeira rica em fósforo até a floresta amazônica. Vamos então para a nossa última questão. Bom, é correto afirmar que a floresta amazônica ela é realmente o pulmão do mundo? Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Vou te dar 15 segundos para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu que essa afirmação é uma afirmação falsa. Afinal, são as algas que devem ser consideradas o pulmão do mundo, devido à sua grande participação na liberação de oxigênio para o planeta e para todos os seres vivos. Bom, chegou o momento de relembrarmos o que vimos em nossa aula. Em nossa aula, nós definimos alguns conceitos importantes como fauna e flora. Conhecemos a bacia hidrográfica da Amazônia e a Amazônia, podemos perceber que ela não é exclusiva do Brasil. Além de tudo, podemos conhecer o clima, o solo e a vegetação desse bioma. E conhecemos algumas curiosidades. Bom, estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu espero que você tenha gostado. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço e não se esqueçam que mesmo distantes estamos juntos. Tchau!